Quem está mandando aqui? Bom dia de novo, Marcos. Infelizmente, né? Novamente a gente vai ter que fazer a nossa aula. Só lembrando que essa semana vocês têm prova dissertativa, né? Infelizmente, nessa prova dissertativa, você pode acessar o livro, ou felizmente também, né? Você pode acessar o livro, você pode acessar a internet, mas amanhã já, né, Henrique? Então, muito obrigado. Então, amanhã vocês começam a fazer a prova dissertativa. Eu ainda não olhei o calendário, mandaram o calendário hoje para mim, não tive chance de olhar o calendário. Eu vou olhar o calendário e ver como é que vão ser feitas, que dia que vão ser feitas as minhas provas. Mas fica tranquilo, tá? A prova de introdução à filosofia, introdução à sociologia, são só 5 questões dissertativas, então não está muito difícil, tá? E as questões são super bacanas, super simples para poder responder, nada de muito intelectualizado, nada de muito dado de profissionalismo, certo? Mas, assim, eu preciso que você responda com calma, com atenção e com bastante proficiência, tá? As nossas atividades da aula, certo? Então, é o seguinte, para a nossa aula de hoje, de introdução à filosofia, nós temos que encerrar definitivamente a nossa conversa sobre o helenismo. Nós primeiro falamos da característica do helenismo, o que é o helenismo, como aconteceu o helenismo, qual a influência dos pensadores no helenismo, falamos da influência da Guerra do Peloponeso, falamos da importância da Guerra do Peloponeso, que levou ao enfraquecimento da Grécia Antiga, Esparta e Atenas. Falamos da questão da conquista de Filipe II, rei da Macedônia, conquistando a Grécia devido ao enfraquecimento da estrutura política militar na Grécia. Falamos ainda da expansão do governo de Alexandre o Grande, foi bem rapidinho, porque eu falei para vocês que não ia entrar no assunto do professor de História, que o professor de História já trabalhou a expansão macedônica. Então, falamos a respeito da expansão macedônica, falamos a respeito das conquistas territoriais feitas por Alexandre o Grande, que saiu da Macedônia, conquistou toda a Grécia, conquistou a Ásia Menor, que hoje é a Turquia, a Palestina, o Egito, do Egito à Mesopotâmia, da Mesopotâmia à antiga Pérsia, que hoje corresponde ao território do Irã, até fronteira com a Índia. E por onde ele passava, ele fundava cidades, e as cidades basicamente recebiam o seu nome. Elas eram chamadas de Alexandrias. Tudo isso fácil, tudo isso bacana, tudo isso muito simples. E depois nós estudamos as chamadas filosofias helênicas. Falamos do ceticismo, do epicurismo, do estoicismo. Para hoje, nós vamos estudar a questão do cinismo e o neoplatonismo, as duas últimas correntes do pensamento helenístico. Então, estoicismo já vimos, epicurismo já vimos, ceticismo já vimos, e hoje vamos ver cinismo e platonismo. Talvez o nosso tempo seja suficiente, talvez sobre até um pouquinho de tempo no final da aula, porque é bem rapidinho a nossa conversa. Mas só relembrando, ceticismo, não há verdade absoluta. Eu não posso me preocupar com a postura se algo é verdadeiro ou se algo é falso. Estoicismo, a valorização das virtudes éticas da ação do ser humano. Epicurismo, gozar de todos os prazeres com moderação. Eu posso viver uma vida prazerosa, mas esses prazeres, eles devem ser com moderação. A gente dá o exemplo de comer, beber, dormir com moderação. Tudo que você faz, você deve sentir um prazer naquilo que você faz. Só que esses prazeres, eles têm que ter uma moderação, nada em excesso. Segundo o pensamento do epicurismo, nada em excesso. Segundo essa mesma tese, o excesso prejudica. Então, eu posso
comer pão, beber água e ser feliz comendo pão e bebendo água. E, por favor, guarda essa informação. Tá? As filosofias helênicas buscavam a chamada ataraxia. Por favor, a ataraxia é a paz de espírito, ou chamada ainda imperturbabilidade da alma. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, para o ceticismo, quando você se preocupa demais com a verdade para tentar provar se algo é verdadeiro, se algo é falso, você não terá sossego, você não terá paz. Então, a essência do ceticismo é buscar a paz de espírito. Do epicurismo, a moderação levaria à paz de espírito também, certo? Então, imperturbabilidade da alma, ou ainda a chamada paz de espírito, onde os indivíduos vão desenvolver toda a sua busca em torno da chamada eudaimonia, ou felicidade, buscar a paz de espírito para alcançar a felicidade. Não se esqueçam disso, é por conteúdo de nossa avaliação, mas é super simples, super fácil, certo? Então, essa é a situação. Vou colocar a projeção para a gente acompanhar e eu vou ter que mandar essa projeção para vocês, tá ok? Talvez hoje à tarde eu consiga transformá-la em PDF e enviar a projeção no celular de vocês, tá ok? Eu vou enviar no grupo para vocês terem também aquilo que a gente trabalhou em sala de aula. Então, nossa abordagem ainda, o capítulo 6, basicamente, nós vamos terminar hoje o nosso capítulo 6, para a nossa próxima aula, a gente dá sequência aos nossos estudos, às nossas abordagens. Então, a ideia, principalmente, chamado de cínico. Se eu chamo você de cínico, hoje o termo cínico tem outra conotação, tá? Hoje o termo cínico se faz a respeito daquele indivíduo que ele finge não saber, mas que sabe. Mas era assim, basicamente, o cinismo na Grécia Antiga surgiu através dessas próprias condições, dessas próprias situações de negação daquilo que já existe, a negação de uma possibilidade de não conhecimento, mas eu tenho o conhecimento. Então, vamos lá. O cinismo surgiu em Atenas, lá por volta do século III, século IV. E o fundador dessa escola, o fundador dessa corrente de pensamento, foi Antístenes, só que ele não é o principal filósofo cínico. Já já a gente chega no principal filósofo cínico, chamado de Diógenes. O cinismo, ele foi um filósofo grego, o crédito do iniciador da tal filosofia, ou da tal corrente do cinismo. A ideia do cinismo está centrada justamente nessa concepção da estrutura do pensamento grego na Grécia Antiga. Olha como ficou grande, por isso que eu tenho que mandar para vocês, tá ok? Então, apesar de ter sido Antístenes o iniciador do cinismo, o criador das suas principais teses, é impossível falar de cinismo sem falar de Diógenes de Sinope, ou simplesmente Diógenes, que foi discípulo de Antístenes, embora inicialmente esse repelisse com pauladas. Olha a ideia, ó, embora inicialmente o repelisse com pauladas, ou seja, Antístenes repelia Diógenes à base de paulada, porque era uma concepção de que, segundo Antístenes, tá, o conhecimento ele é feito individualmente, por isso, se você compartilhar o seu conhecimento com o outro pode se apropriar da sua própria ideia, certo? E torna-se o maior expoente do cinismo. Mas qual é a essência? Qual é a validade? Qual é a possibilidade do cinismo? Aqui nós temos uma imagem, e nesta imagem faz uma alusão a Diógenes, tá ok? Como Diógenes vivia. Ele vivia cercado de cachorros, cercado de cães, ele vivia na porta de entrada de Atenas, morava num barril, tá ok?
basicamente como Chaves. Na verdade, a série Chaves é um exemplo de cinismo, porque o Chaves mora na casa no fim da vila, onde tem o chafariz. Ele tem uma casa. Ele passa o dia inteiro no raio, no barril. Então, necessariamente, é essa a ideia do cinismo, mostrar que as convenções humanas não são fundamentais. E Diógenes, ele andava com uma lanterna pelas ruas da cidade de Atenas, pelo mercado da cidade de Atenas, procurando um homem justo. Então, como se fosse a luz da lanterna iluminasse a existência desse homem justo para que ele pudesse conhecer. Então, o maior representante do cinismo foi Diógenes, que passava o dia dentro do barril e vivia cercado por cães e secado por cachorros. Para você ter uma ideia, ele tinha, como eu posso falar, duas cuias. Não sei se você sabe o que é cuia, tá? Duas vasilhas, tá? Vamos falar assim, ele tinha duas vasilhas, tá? Uma vasilha era para ele se alimentar, a outra vasilha era para ele beber água. E ele andava com essas duas vasilhas, um para pôr o alimento, o outro para pôr a água. Um certo dia, ele viu uma criança levando a água com as mãos à boca. Aí ele jogou a vasilha dele de beber água e falou que não precisava de mais nada para poder beber água. Então ele ficou somente com uma vasilha, ou seja, ele desprezava as condições materiais da própria sociedade, certo? Então nós temos assim, aí narra a ideia de que Diógenes encontrou com Alexandre o Grande, ou Alexandre o Grande, numa das suas viagens, passou pela porta de Atenas e lá estava deitado na porta de Atenas, no seu célebre barril, estava Diógenes. E Alexandre o Grande começou a fazer muitas perguntas para Diógenes, e Diógenes respondeu com sabedoria. Essa outra imagem, o texto representa claramente a relação do cínico com o imperador. Diz assim, este baixo relevo retrata Diógenes, o cínico, que escolhera sua casa um barril. O cão em cima do barril é o símbolo do cinismo. Personagem à direita é o imperador Alexandre Magno. Conta-se que um certo dia, enquanto Diógenes tomava sol, aproximou-se Alexandre, que era seu grande admirador, ou seja, Alexandre o Grande tinha grande admiração por Diógenes, pela sua sabedoria, pela proficiência com a qual ele respondia às suas perguntas. Alexandre se aproximou e perguntou, tá? E perguntou: pede-me o que quiseres, pede-me o que quiseres e eu te darei. Diógenes respondeu: não me faça sombras, devolve o meu sol. A resposta é emblemática, resumindo o sentido de uma de uma época. O baixo relevo encontra-se em Roma, na Vila Albani, ok? Então, a ideia de que Diógenes desenvolveu a sua resposta ao imperador é que eu preciso de pouco para viver, e esse pouco tem que me ser entregue. Então, saia da frente do meu sol, ou seja, dê a mim aquilo que é de meu direito. Então, essa é a ideia do cínico, do Diógenes. A etimologia da palavra cinismo revela plenamente a recusa dessa atitude filosófica aos valores fixados pela sociedade, pela vida em sociedade. Por favor, como, por exemplo, nós temos como elemento fundamental da sociedade, a sociedade nos coloca que nós devemos agir bem. Para um cínico, eu devo agir bem, não porque é uma norma da sociedade, eu devo agir bem porque eu vou me sentir bem, porque eu sinto a necessidade de praticar o bem. Então, essa é a ideia
do cínico, tá? Romper com os valores fixados pela vida na sociedade. Eu vou agir bem, não porque é uma norma, não porque é uma regra, mas porque eu sinto a necessidade de agir bem. Eu vou estudar, não vou estudar porque é uma regra, porque é uma imposição. Eu vou estudar porque eu me sinto bem estudando, eu vou estudar porque eu sinto a necessidade de poder estudar. Então, o termo cínico é proveniente do grego kínikos, que significa igual a um cão, igual ou como um cão, como um cachorro. Por quê? O cachorro, ele vive a sua vida constantemente sem precisar de muitas coisas. E assim vive também o cínico. Sem precisar de muitas coisas, ele desenvolve a sua vida em torno das ações das quais ele precisa. Ou seja, sua utilização na nomeação desses filósofos destaca precisamente o relevo que estes concedem à natureza humana em sua animalidade, no sentido de que o indivíduo poderia levar uma vida sem bens materiais, tá? Utilizando semelhantemente um cão, apenas o necessário à sobrevivência. Então, vejam a situação. O cínico se assemelha a um cão porque ele vive daquilo que é suficiente para ele poder sobreviver. Ele não precisa acumular nada, ele não precisa acumular bens, ele não precisa acumular dinheiro, ele não precisa acumular vitórias. Basta viver o dia a dia. Então, para viver, basta o necessário, basta o essencial. Aí diz assim, o kínikos, então, significa como um cachorro. Então, estava Diógenes jantando seu costumeiro par de lentilhas quando Arístipo se aproximou. Arístipo de Cirene era também filósofo, adepto do prazer como o único bem absoluto da vida. Para poder levar uma vida confortável, vivia sempre bajulando o rei. Olha a ideia de Antipas e Diógenes, diz assim, disse então Arístipo, a Diógenes, se aprendesses a bajular o rei, não precisarias reduzir a tua alimentação a um prato de lentilhas. Por sua vez, Diógenes retrucou, e tu, se tivesses aprendido a te satisfazer sempre com um prato de lentilha, não precisarias passar a tua vida bajulando o rei. Então, esta é uma das ideias fundamentais do desenvolvimento do cinismo. Eu não preciso de muitas coisas para poder sobreviver. Basta eu ter o essencial, basta eu agir conforme a minha natureza. Eu devo abandonar gradativamente os meus desejos de uma vida material. A vida material, segundo o cínico, não leva a nada. Eu devo viver a minha vida como um cão. Só o necessário basta. Se bem que hoje, né, tem muitos cães que têm uma vida melhor do que muitas pessoas por aí afora. Então, hoje, a ideia do cinismo é basicamente ultrapassada. Ninguém quer viver somente com o básico. Tem cachorro que vive numa condição melhor do que um cínico, certo? Aí vem a ideia de Diógenes, tá? A ideia dele, a filosofia dele, o pensamento dele. A missão que Diógenes propôs foi trazer à vista aqueles fáceis meios de vida e demonstrar que o homem tem sempre à sua disposição o que é necessário para ser feliz, desde que saiba dar-se conta das efetivas exigências da natureza, ou seja, não preciso de muita coisa para ser feliz. O que eu tenho, o que eu posso vir a ter, são necessários para estabelecer a eudaimonia, ou a felicidade. Então, buscar a ataraxia para Diógenes é buscar somente o necessário para poder satisfazer os elementos da minha própria vida.
desprezar as riquezas e rejeitar as convenções sociais. A matemática, a física, a astronomia, a música são, para ele, inúteis e desnecessárias. Embora eu sei que alguns aqui vão concordar com Diógenes, que a matemática e a física são desnecessárias, mas é uma ideia que ele estabeleceu que eu posso viver bem sem a matemática, sem a física, sem a filosofia, sem a sociologia, sem a história e tudo mais. Só que existem coisas que eu não posso viver sem elas, como comer, beber, se vestir. Então, essas coisas, eu não preciso de luxo para comer, eu não preciso de luxo para me vestir, eu não preciso de luxo para poder beber. Então, eu posso viver uma vida de prazeres, mas dessa vida de prazeres contando essencialmente com o básico, com o mínimo necessário e desprezando as convenções sociais. Professor, o que é desprezar as convenções sociais? É não agir, não seguir os padrões estabelecidos dentro da sociedade, porque existem padrões de alimentação, padrões de vestuário, padrões de comportamento dentro da sociedade. Então, por exemplo, você deve agir bem, não porque é uma norma, não porque é uma regra de convívio social. Você deve agir bem como uma essência fundamental desse ser humano, tá? Ou, por exemplo, estudar. Você deve estudar não porque todo mundo estuda. Você não deve estudar só para passar na prova do Enem. Você deve estudar, você deve encontrar outros elementos básicos para transpor essas convenções sociais. Então, as pessoas muitas vezes, eu estudo porque eu tenho que passar no vestibular, eu estudo porque meu pai, minha mãe me obriga, eu estudo por causa disso, por causa daquilo. Você deve estudar porque você deve encontrar uma satisfação nesse dado de poder estudar. E ainda, tá? O homem seria, então, é o animal que indica ao cínico um modo de viver sem metas que a sociedade propõe como necessária. Você não tem meta, você não tem objetivo de buscar casa, carro, riqueza e tudo mais. O único objetivo que você tem é viver. Então, segundo o Diógenes, viver sem metas é viver sem a necessidade de casa, de morada fixa, sem o conforto, sem comodidades oferecidas pelo progresso. Simplesmente viver. Viver a vida como você quiser, mas sem casa, sem carro, como se você fosse, por exemplo, um andarilho. Tá? Ele vive a vida independente da posse dos bens materiais que ele tem. E ele vai vivendo a vida conforme dia após dia. Então, essa seria basicamente a ideia de Diógenes como principal cínico. Então, diz assim: proclamou a liberdade de palavra. Olha que coisa interessante. O cínico diz o que pensa a todos. Então, a ideia fundamental da liberdade de expressão. Então, você pode se expressar para quem você quiser, como você quiser, de acordo com as suas possibilidades. Então, junto com a liberdade de palavra, Diógenes proclamou a liberdade de ação, uma liberdade, às vezes, levada ao limite da imprudência. Muitas vezes, a sua ação pode chegar a uma falta de responsabilidade. Então, muitos casos de indivíduos que agem sem a menor das responsabilidades. Então, exige do indivíduo a possibilidade dessa compreensão máxima da busca da sua condição enquanto tal. O método de Diógenes, que pode conduzir à liberdade e à virtude, e, portanto, a felicidade, resume-se nos dois conceitos essenciais: exercício e fadiga, que consistem numa prática da vida própria para temperar o físico e o espírito ante as fadigas impostas pela natureza e, ao mesmo tempo, apta para habituar o homem ao domínio dos prazeres e desprezo deles. Ou seja, eu vou desprezar todos os meus prazeres, dormir bem, comer bem,
tá? Alimentar-me bem. Então, essas ideias impostas pela sociedade, elas devem ser eliminadas e vividas de acordo com o pressuposto do exercício da prática cotidiana, tá? O exercício quer dizer a prática do dia a dia, você vai vivendo um dia após o outro de acordo com isso. E a fadiga cansar daquela própria condição, exercer fadigamente as ideias, ou seja, exercer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 mil, 2.000 vezes o seu preceito da liberdade, sem qualquer pressuposto de responsabilidade. Então, para Diógenes, você é livre para fazer o que você quiser, como você quiser, onde você quiser, certo? Aí, nós temos assim, o objetivo do cinismo é atingir a virtude, atingir o areté, ou virtus, uma qualidade que imperfeitamente se traduz por virtude, ou seja, é a força de superar os pensamentos, os sentimentos e as circunstâncias da vida. Portanto, já que a virtude era o seu objetivo, os cínicos desconsideravam convenções sociais e a aparência, tá ok? Até tornando-se os párias, tornando-se aqueles excluídos dentro da sociedade. Então, eles desprezavam todas as convenções sociais, todas as leis da sociedade e a aparência. Eu não preciso me aparentar uma pessoa linda e maravilhosa. Então, os cuidados com a higiene eram bem pouco. Então, isso deixava eles como párias, excluídos da sociedade. E o que teria envergonhado seus contemporâneos não envergonhava os cínicos. Então, essa é a ideia fundamental do pensamento. Então, a autossuficiência exigia prática. Eles precisavam de liberdade e franqueza que a política anulava. Então, eu precisava viver livre, mas essa liberdade plena que eu tinha era condicionada pelos pretextos religiosos e fundamentais, ou preceitos políticos, perdão, certo? Então, a essência do cínico, viver uma vida prazerosa, não te colocando, não levando em conta as convenções sociais, a aparência física. Para viver bem, basta pouca coisa. Vou desprezar as convenções sociais, eu vou desprezar a forma de vida da sociedade, ou, chamado assim, vou viver como um cão, a quem pouco basta, tá ok? Então, essa é a ideia do cinismo. Pouco basta para eu levar uma vida prazerosa, uma vida em busca da minha felicidade. Então, desprezar as convenções sociais e instituir novos valores acerca dessas condições, certo? Essa é a ideia do cinismo. Então, eu vou agir bem, não porque é uma regra, não porque é uma norma. Eu vou agir bem porque é o meu contexto natural, é a minha essência natural, ou eu vou agir bem porque eu quero, porque eu sinto a necessidade de agir bem, e não agir somente porque são normas estabelecidas pela sociedade, tá ok? Então, as ideias são criadas mediante essa concepção de mundo, tá? Para o neoplatonismo, tá? A ideia não seria um resgate do pensamento de Platão, sim uma nova visão acerca do pensamento de Platão, que para muitos filósofos, muitos pensadores, Platão não fechou a sua estrutura do pensamento. Ele estabeleceu as suas análises, as suas abordagens, só que ele não deu um fechamento à concepção da sua filosofia. Então, o neoplatonismo surge durante o período do Império Romano, século III, século IV. Então, foi uma corrente filosófica, metafísica e epistemológica, ou seja, do conhecimento de alento platônico, ou seja, de referência com o pensamento de Platão, que se desenvolveu durante a crise do Império Romano, durante o século III e o século IV, e abordou questões filosóficas e questões religiosas. Então, o neoplatonismo é a
utilização de muitas ideias acerca do pensamento de Platão no campo da religião, no campo da própria filosofia. É por isso que Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, tem como referência o pensamento de Platão. Nosso próximo capítulo é a filosofia medieval, onde nós temos que analisar o contexto de formação histórica do pensamento da Idade Média, as transformações que vão ocorrer dentro da Idade Média no caráter do pensamento religioso. Então, a ideia fundamental está aqui. De batida, vale ressaltar que o platonismo não retoma, aliás, que o neoplatonismo não retoma o platonismo, pois evita o dualismo de Platão em favor de um princípio único, básico para todas as coisas, que seria assim. Por outro lado, é interessante notar que nessa vertente, os aspectos cosmológicos, ou seja, do mundo, os aspectos naturais e os aspectos espirituais do platonismo são mais valorizados. Então, nós vamos precisar lembrar alguma coisa do pensamento clássico de Platão que nós vimos lá atrás, certo? Então, opa, foi, abriu tudo junto. Então, os filósofos, os primeiros filósofos argumentaram em prol do neoplatonismo, tá? São, no caso, Plutarco, Maximus e Nicodemo, tá? Que são os primeiros filósofos acerca do pensamento de Platão, que vão elucidar o pensamento de Platão, tá? Mas o principal foi Plotino, a partir do início do século III depois de Cristo, em 204 a 270, que sintetizou o pensamento daqueles filósofos em sua obra Enéadas, que divide o mundo entre mundo invisível e o mundo fenomenal, de onde o primeiro contaria os aspectos do uno, tá? O mundo invisível contém o uno, que é responsável por emanar a essência eterna e perfeita. Por favor, este uno ainda não tinha um preceito chamado Deus, mas uma essência pré-definida que orientava todas as coisas. Os homens da Idade Média vão pegar esse uno, esse ser perfeito, essa matéria eterna, e vão estabelecer como sendo Deus, tá ok? Sendo Deus. Então, o uno, com a possibilidade do desenvolvimento próximo de Deus, e o nous, tá? Para produzir a alma no mundo, para produzir a sua essência, para produzir a sua própria matéria. Então, nós temos duas concepções, o uno e o nous, que são ligados diretamente à possibilidade da essência de um certo Deus. Então, diz assim, portanto, o uno é a criação de todas as coisas. E, por outro, o ser é a forma de criação imperfeita. Aí fica bem claro, dentro daquela ideia religiosa, tá? Dentro daquela ideia da religião, que Deus é o Pai criador de todas as coisas. Então, o uno vai surgir como essa essência divina, vai surgir como esse elemento gerador e criador de todas as coisas que nós chamamos de Deus. Então, diz assim, tá? E, por outro lado, o ser é a criação imperfeita, seríamos nós, os elementos da natureza, que, mesmo afastando-se do mundo, da luz, do mundo invisível, ainda possui uma essência de Deus na alma, ou seja, nós seres humanos, por mais que nós nos afastemos de Deus, que nós nos afastemos desse princípio único, dessa divindade máxima e suprema, nós carregamos na alma a própria essência de Deus. Então, essa ideia vai fundamentar o pensamento na Idade Média, tá ok? Vai pensamento dentro do desenvolvimento da Idade Média, da realização da ideia da religião como elemento fundamental da formação do conhecimento. Então, o uno torna-se, por favor, o uno torna-se Deus, a essência que é permanente, o dado que é perfeito. Os seres da criação imperfeitos são chamados seres humanos, os animais e tudo aquilo que existe na natureza. Nós somos criações da estrutura desse próprio Deus, deste uno, ok? O afastamento do uno, né?
quando você se põe longe da religião, quando você se afasta de Deus, quando você se afasta de todos os elementos fundamentais dentro da ideia da transição, da formação do ser humano como criação divina. Então, mas são possuidores da essência de Deus. Se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, significa, então, que nós temos essa condição máxima e fundamental da própria essência de Deus. E nessa essência de Deus, nós participamos gradativamente das suas realizações, certo? Então, temos, assim, o monismo do neoplatonismo, ou seja, essa ideia de uno, essa ideia do ser perfeito, essa ideia do ser em essência fundamental, é a oposição ao dualismo de Platão. Só para a gente poder relembrar. Platão falava do dualismo, tá? Platão desenvolveu a ideia do dualismo. E o dualismo de Platão falava assim, o mundo inteligível e o mundo sensível. Agora, os indivíduos, eles não vão falar mais a respeito de mundo inteligível ou de mundo sensível. Eles vão falar do mundo dos seres, do uno e dos seres da criação. Então, o Deus seria, portanto, o criador de todas as coisas, seria a forma perfeita que cria as formas imperfeitas. No neoplatonismo, nós temos só essa visão de uno. Esse uno é o Deus. Portanto, para Platão, deixou de lado a ideia de Platão a respeito do mundo do inteligível e do mundo sensível. Então, ao qual o mesmo diferencia o mundo das ideias e o mundo dos sentidos. Para Platão, o mundo das ideias, se vocês se lembram, para Platão, o mundo das ideias é o mundo das formas imperfeitas, das formas imutáveis dentro da própria sociedade, tá? E para Platão, mesmo ainda, o mundo dos sentidos são o mundo da realidade material, portanto, ele é imperfeito e imutável. Então, diz assim, para eles, Platão não deixou claramente os verdadeiros pressupostos do seu pensamento sobre a essência. E, para isso, buscou-se bases autênticas para completar as ideias do filósofo. Então, justamente dentro dessa possibilidade de compreensão dos efeitos do pensamento humano, Platão não deixou claro toda a sua filosofia. Platão não deixou claro todas as possibilidades do seu conhecimento. Platão não deixou claro as possibilidades do desenvolvimento da essência. Ufa, era basicamente isso. Só para poder salientar, deixa eu ver ainda aqui, tá? Deixa eu ver, Henrique, o cara deu um chega para lá no imperador. Na verdade, não foi bem um chega para lá. Mostrou para ele que não precisava de muita coisa para poder viver, né? Aí diz assim, Ana Beatriz, Diógenes, o melhor filósofo grego. Ana Beatriz, muita gente afirma realmente isso, que na Grécia Antiga ele foi considerado um dos maiores filósofos do período, certo? Mas por não cultuar a riqueza, por não desenvolver uma postura de posse, muita gente discriminava o pobre do Diógenes. Aí diz assim, você ainda tem que ver a refutada linda que ele deu no Platão uma vez. A ideia foi muito categórica, onde ele elimina qualquer possibilidade de sapiência de Platão em relação à estrutura do conhecimento, porque Platão era tido como um dos melhores pensadores da antiguidade, do seu período, né? E aí estabelece a ideia acerca do conhecimento, certo? No meu relógio faltam 3 minutos para encerrar a nossa aula, no meu relógio está um pouquinho adiantado, o tempo gravado. Eu preciso de 2 coisas agora, tá? A primeira coisa é que vocês abram vossas webcams, tá? A primeira coisa é que vocês abram vossas webcams. A segunda coisa é que vocês coloquem o nome de vocês no chat para eu poder verificar que você está presente. Emanuele, põe sua mão para cima, pelo menos para eu ver sua mão. Isso. Galera, abrindo a webcam, por favor. Isso, maravilha. Maravilha. Deixa eu ver quem mais está aqui.
Tem uma galera abrindo a webcam. Põe a mão para cima para eu ver pelo menos. Isso, maravilha, Cauã. João Pedro, tá mais feio que eu, João Pedro. Milena, bom dia, Milena, tá? Samuel, Cássio, bom dia para vocês. Henrique, toda hora fica aí com esse sorrisão dele, né? Mas tudo bem, certo? Para vocês, eu agradeço a presença na nossa aula. Tem gente que ainda não abriu o webcam, mas tudo bem, certo? Eu agradeço a presença de vocês na nossa aula. Um abraço muito carinhoso para vocês e uma boa semana. Façam a prova com muita calma, muita atenção, muita seriedade, certo? Para vocês, um beijo bem gostoso. Eu vou ficar aqui online marcando a presença de vocês, tá ok? Beijo, beijo, beijo. Boa semana. Tchau, professor. Tchau, tchau, tchau. Obrigada. Tchau! Tchau. Tchau, Ana Maria. Boa semana para você.